Estava falando de Gênesis, né? O livro de Gênesis. E nós paramos no capítulo 37 para começar a falar sobre José, né? Chamado José do Egito. E diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações. E aí vem a história de José. Tendo José 17 anos, e o seu pai mandava ele ir olhar os seus irmãos que estavam cuidando dos rebanhos. E toda vez que José vinha, ele vinha trazendo mais notícias. E José era uma pessoa que era aquele filho, né, da velhice. Era aquele filho, José era o filho da velhice de Jacó, né? Jacó, ele habitou, Jacó na terra da peregrinação, ele viveu 147 anos. Então, quando ele teve José, ele já era bem de idade, a sua velhice era já bem avançada. E aquele carinho que tinha por ele, Jacó preparou-lhe uma túnica com muito carinho, aquela túnica no tamanho certo, aquela túnica que só servia para José. Mas os irmãos dele ficaram com muito ciúme, que por pai preparar aquela túnica, por ele ser, né, já de idade, e ter aquele filho, né, e os outros já estavam todos já de idade, todos já tinham família. E então o seu irmão, que amava mais do que todos os outros, né, filhos, os irmãos odiavam e falava pacificamente que o odiava. Teve José vários sonhos, e todos os sonhos ele relatava a seus irmãos e relatava a seu pai também. E seu pai sempre ali ouvindo seus sonhos. E nos seus sonhos era para ter era revelações que Deus queria para com ele no futuro. De acordo com o que sonhava, era o que ia acontecer no futuro. Só que os seus irmãos não aceitavam que eles iriam se ajoelhar, né, diante dele, que ele iria ser poderoso, de ter um poder de governar. E os irmãos não aceitavam isso dele. E houve aquele sonho, e ele contava os sonhos, e o pai falava: vai ver seu irmão, vai ver se está tudo bem com seus irmãos lá, o que está acontecendo com ele. E ele ia, toda vez ele ia lá e olhava os irmãos, né? E às vezes ficava junto deles, ajudando a cuidar do rebanho, apacentando os rebanhos, né? E José estava ali, né, vendo acontecer tudo isso. E quando voltava para casa, ele sempre dizia o que estava acontecendo, a verdade do que estava acontecendo. Aí o seu pai mandava de novo: vai lá ver se os seus irmãos estão bem, vê se o rebanho, e traz notícia para mim. E sempre ele vindo e trazendo más notícias do que estava acontecendo, né? E um certo dia lá, eles viram José de longe e eles começaram a conspirar contra José. Lá vem ele, vem lá o sonhador, vou matar, né? Eles conversando um com o outro: vamos matar ele, aquele sonhador. A gente pega o animal selvagem e a gente come o animal e vejamos o que vai dar os sonhos dele. E Rubens, né, o mais velho, ouviu isso
e livrou da mão dos irmãos e disse: não, nós não vamos tirar a vida dele, não. Rubens não quis derramar o sangue do teu irmão. E falou assim: vamos lançá-lo numa cisterna. E logo que chegou José, os seus irmãos tiraram logo a túnica dele. A primeira coisa que fizeram tirar a túnica dele e rasgaram, né, a túnica dele e lançaram ele numa cisterna. Uma cisterna, a cisterna estava vazia. E eles sentaram ali, comeram o pão, olhavam ali, de repente, e ouvi os gritos dele, gritando os irmãos pelo nome: me tira daqui, não me deixem aqui. Aí chamava pelos nomes e eles nem ligavam, ficavam então lá comendo, né, bebendo, nem ligavam. Aí vindo passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade com camelo trazendo aromas, bálsamos, mirra, levando para o Egito, né, mercadores. E eles levavam sempre, né, produtos para vender. O que eles fizeram? Então disse Judá a seu irmão: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o seu sangue? Vinde, vamos vender a ele, esses israelitas ali, que não ponha sobre nós, não venha sobre nós, né, a morte dele. E passando os mercadores de Medianita, eles venderam a José por 20 ciclos de prata. Ciclos de prata, né? Esse ciclo de prata era peso, eram as barras, né, de metal. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue do bode. E levaram a seu pai e disse: achamos a sua túnica, vê se é a túnica do teu filho. Olha só, hein? O que o filho fez. E o pai disse: é a túnica de meu filho. Aí comentaram: um animal selvagem, né, deve ter comido ele, certamente. Então José foi despedaçado pelo animal. Nós só achamos a túnica. Então Jacó, né, ficou muito triste ali e lamentou ali por muitos dias e recusou a ser consolado, não queria ser consolado e chorava. E ali, né, o fato de que ele chorou, né, por muitos dias. E, entretanto, os midianitas pegaram a José, venderam lá no Egito. Venderam lá no Egito para Potifar, oficial de Faraó, um comandante de guarda. Essa é é algo que a palavra conta nesse relacionamento, né, entre os irmãos. Nós vemos que desde o início o Senhor, ele planejou a família como se fosse o lugar para que cada um de nós desenvolvesse a nossa identidade, a nossa autoestima, o valor próprio e um relacionamento com Deus. Então é dentro da família que nós temos isso, esse valor de relacionamento com Deus. E nossos relacionamentos entre irmãos desempenham um papel importante para nos ajudar a determinar não apenas quem nós somos, mas também quem nós vamos ser. Olha só que importante isso. O nosso relacionamento entre irmãos desempenha um papel importante para nos ajudar a determinar não apenas quem somos, mas também quem vamos nos tornar.
Olha que importante isso. Nós devemos da liberdade de pensamento. Nós, filhos aqui, olhamos os filhos, cada um deles tinha um pensamento. O mais velho não quis, não vai fazer isso. O outro vai fazer, o outro eu vou ajudar. O outro, teve a ideia de pegar a túnica, de rasgar a túnica, de matar um bode e botar o sangue dele ali para falar que era, né, o de José. Mas nós sabemos que nós temos um pai que nós devemos procurar, né, em todo o tempo, reconhecê-lo como o nosso Pai Supremo, o nosso Pai que tem propósito em nossa vida, é o Pai que tem o ouro e a prata nas mãos, que nós não somos nada, que nós vamos morrer e a nossa carne se transformará em pó novamente. Assim nos diz a palavra. Então nós vemos aí unidade e a diversidade, ela deve estar ligada no companheirismo, na individualidade, tudo dentro do mesmo esquema, num alvo e num objetivo. Então nós continuamos vendo aí a José. José, ele é vendido, né? Ele é vendido ali, eles pegam ali aquele ouro e prata, leva para casa, mas não mostra o pai. E José ali, ele foi levado para o Egito e Potifar, o oficial de Faraó, o comandante da guarda egípcio, comprou dos israelitas que tinha levado ele para lá. O Senhor era com José, o tempo inteiro o Senhor estava com José. Mesmo no meio lá, todos a hora que tentaram arrancar a túnica dele e puxando ele para cá, puxando ele para lá, jogando ele para lá. Sabe como que é, né? Irmãos maiores com os menores, o que fazem. E assim aconteceu com José. Né, até pegarem a túnica dele, jogarem a túnica dele embaixo. E quando os mercadores jogaram a corda para que ele subisse, ele achou que fossem os irmãos e ficou todo feliz. Eu sabia que vocês não iam me deixar aqui, que vocês não iam deixar eu morrer aqui. Mas quando ele subiu, que viu que era, né, os mercadores, ele entristeceu. E ele caminhou vários dias ali, até chegar, né, ao Egito. E vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então o que aconteceu? José ficou à mercê para servir como mordomo em sua casa, quer dizer, na casa do faraó. Ele comprou o José e levou para casa para servir como mordomo na sua casa. E passou ali tudo que tinha para que ele cuidasse. E desde que fizera mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto da casa quanto do campo. Então, Potifar confiou às mãos de José tudo o que tinha. Mas num determinado tempo, José ele tinha toda a liberdade dentro do palácio, tudo ele tinha direção de tudo, porque ele era com Deus e Deus o orientava. E ele andava pela casa, né, para fazer os seus afazeres, sempre acompanhado, né, sempre ali com os seus ajudantes. O seu Senhor pôs os olhos em José e disse: olha, José,
eu vou precisar de sair, você fica em casa e cuida aí das coisas aí. Mas só que José, em um momento, passando em frente ao quarto da mulher de Potifar, e sempre olhando para ele com um olhar sedutor. Nesse meio tempo, aconteceu a primeira, aconteceu a segunda vez. E um momento ela falou com José. Num dado momento, ele ouviu, e um certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e não tinha ninguém dentro de casa presente. Ele achou que ela não estava também em casa. E ela chamou ele para deitar com ela. Ela o chama para deitar com ele. Ela o chama. Então ele pegou e não deu ouvido. Mas em certo momento, por ela saber que não tinha ninguém em casa, não tinha ninguém presente, ela pegou pelas vestes e gritou: "Deita-te comigo". Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, olha só, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo dali. E vendo ela que ele tinha fugido, ela começou a gritar que ele a tinha atacado. Então o faraó ali, o Potifar ali ficou muito irado com aquilo e lançou José na prisão, na masmorra. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno com José e lhe deu a mercê perante os carcereiros, de liderar os carcereiros, a qual confiou nas mãos de José todas, o que era para fazer estava nas mãos de José. E José, ali na prisão, ele interpretou os sonhos do mordomo, do mordomo que estava lá em cárcere com ele, e do padeiro, dos dois. E o sonho de um deles foi que sobre 3 dias, e ele falou: olha, sobre 3 dias vai acontecer que um vai morrer enforcado e o outro vai para o palácio, trabalhar no palácio. Mas ele não citou qual era, se era o padeiro ou se era o mordomo. Ele não citou quem era, ele simplesmente falou: os seus sonhos tem um relacionamento, nesse sonho. Um dos dois vai para o palácio e um vai ser morto e enforcado. E José pegou e falou assim: olha, quando um de vocês forem para o palácio, lembra de mim. Quando tudo estiver bem com vocês, eu rogo que seja bondoso para comigo. Faça uma menção de mim ao faraó e me faça sair daqui, da prisão onde ele estava. E o que aconteceu? Eu fui roubado da minha terra, da terra dos hebreus, e eu nada fiz para isso, e me pusesse nessa masmorra. Lembra de mim quando você estiver lá. E aí, o que aconteceu? Foi para lá o padeiro-chefe, que interpretação era boa, disse José. A interpretação dele era boa. A interpretação era do sexto, e são 3 dias. E dentro desses 3 dias, o faraó tirará a cabeça e pendurará a cabeça de um, e as aves comerão. E o padeiro, o padeiro-chefe, ele reentregou-se o seu cargo, ele voltou,
ele voltou a trabalhar dentro da casa como o copeiro, né? Então, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, ele se esqueceu. Então, José ainda passou muito tempo ainda na prisão. Mas um dia, o faraó tem um sonho e pergunta lá para, né, os seus conselheiros lá, para eles decifrar o sonho dele. Só que ninguém conseguia decifrar o sonho dele. E ele, revoltado, né, falou: vocês não sabem decifrar nada. No meu sonho, eu estava em pé, à margem de um rio, e vocês não sabem interpretar. Então, José, né, respondeu ao faraó: ó Senhor, ó faraó, o seu sonho é apenas um. Todos esses sonhos que você teve é apenas um. É uma representação só. As 7 vacas boas serão 7 anos. E as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias serão 7 anos, bem como 7 espigas mirradas serão 7 anos de fome. E esta é a palavra, como acaba de te dizer, Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. O que ele vai fazer? Olha, Faraó, agora, pois, escolha um homem ajuizado, um homem sábio, que ponha sobre a sua terra para administrar a terra, até a 5ª parte do fruto da terra do Egito, por 7 anos de fartura, que teremos essa colheita e nós vamos ter que abastecer a terra nesses 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E José estava como governador do Egito. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, a quem há no Espírito de Deus? E o Faraó disse, né, a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém tão ajuizado e sábio como tu, né, podes estar na direção para cuidar, né, de todos esses afazeres. E assim foi os 7 anos de muita fartura. E ali foi feito muitos celeiros, porque ele teria que abastecer todo o Egito. Todo o Egito. E José, nessa época, tinha 30 anos de idade. Lembra que quando ele foi jogado no poço e que os israelitas pegaram ele tinha 17 anos? Agora ele já está com 30 anos de idade. E ele aparece ao faraó e, conversando com o faraó, José pegou todo o mantimento que havia na terra do Egito e guardou, né, os mantimentos ao redor do campo. E assim ajuntou José muitíssimos cereais, né, perdeu até a conta de tanto que, né, rendeu, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, José teve 2 filhos. Passaram-se 7 anos de abundância, passaram 7 anos no Egito de muita fartura, muita fartura. E nessa muita fartura, né, foram armazenados, né, os alimentos. E começaram a vir os 7 anos de fome.
como o José já havia dito que havia fome em toda a terra, mas, né, haveria pão. Haveria pão. E aí os irmãos de José, que estavam fora, né, estava junto com o pai, soube que no Egito tinha fartura e eles estavam ajudando as pessoas, né, no trigo para o pão. E Jacó fala para os seus filhos para ir até ao Egito comprar os alimentos. E desceram, né, os irmãos de José para comprar os cereais no Egito. Foram 10 dos irmãos que desceram. E Benjamim, porém, era irmão de José. Ele enviou Jacó na companhia dos irmãos porque dizia para que não lhe sucedesse mal. Então Jacó não mandou Benjamim porque com medo de acontecer como aconteceu com José, que acontecesse mal com o teu filho, né, Benjamim. José era governador daquela terra, ele era quem vendia para todos os povos. E os irmãos de José vieram e se prostraram em rosto em terra. Olha só o sonho, hein? Prostraram, viram o sonho de José, foram que os trigos se prostrava, molho de trigo se prostrava diante de um pequeno trigo. Isso eles acharam assim, será que nós vamos nos prostrar diante de você? Você quer dizer isso? E ele não respondia. Então os irmãos, o que aconteceu nesse dia? Quando eles chegaram no Egito, a primeira coisa que aconteceu foi eles se prostrarem diante de José. E vendo José, que era seus irmãos, José ali, o coração dele deu vontade de dar algo em troca pelo ódio que havia dentro dele naquele momento, de ver os irmãos dele ter feito aquilo com ele, e ele passado por tudo aquilo que ele passou, né, caminhando até chegar ao Egito como um escravo, e passando no Egito como escravo, e preso, né, e eles prostraram ali. E José viu que eram os irmãos deles. E José reconheceu seus irmãos, porém eles não reconheceram José. Porque José ali já havia tomado a cultura dos egípcios. Não era aquele José da túnica mais. Ali já era outro José. Mas um José que estava sempre temente a Deus. Um José sempre que buscava a orientação de Deus. Então, lembrou José dos seus sonhos, né, que tiveram. E ele respondeu-lhe, não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Quando José viu, né, perguntou, quem vocês? Quem são vocês? Ele quis dar uma de que não estava entendendo e conhecendo. Ele falou, não, Senhor, nós somos, Senhor, nós viemos aqui por ordem do meu pai comprar mantimento. Nós somos todos filhos de homem honesto. Nós somos servos. Nós não somos espiões. Quando ele falou espiões, José logo falou, não, vocês são espiões sim. Vocês vieram aqui para ver a terra, para espionar, né, a terra de Canaã. Mas aí estava. Outro já não existia mais. Foi o que o filho falou para José. Somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, mas o mais novo hoje não está mais conosco. Ele já não existe. Então José falou assim, vocês são espião, sim.
José já tinha entendido, né, que era ele a pessoa que eles estavam falando. Não, vocês são espião, sim. Eles responderam, nada disso, pelo contrário. Nós viemos aqui porque nós estamos fracos. A nossa terra não tem mantimento. Eles disseram ao seu servo, somos 12 irmãos, né? Ou nós estamos aqui querendo comida. E nisso sereis provado pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha a vosso irmão mais novo. Ele pediu que trouxesse o Benjamim mais novo. E enviarei a vós, e vocês vão, mas vai trazer o seu irmão. E ficarás aqui detido, um de vocês, né? Você vai ficar detido aqui até que traga, você vai ficar na prisão até que traga o teu irmão. E ao terceiro dia, disse José, fazei o seguinte, vivereis, pois temo a Deus. Se sois homem honesto, fique detido por um de vós na minha casa, na prisão, vós, ide levai os cereais, cumpre lá a fome da vossa casa, mas trazei o seu irmão mais novo, eu quero o seu irmão mais novo aqui. Então disseram uns aos outros, conversando ali uns aos outros, na verdade nós somos culpados no tocante do nosso irmão, pois nós vimos a angústia da sua alma quando nós rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu então Rubem, o mais velho, né? Rubem era o que mais gritava, meu irmão Rubem, me tira daqui, não me deixe aqui. Eu não vos disse, não pegueis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí se requer de nós vedes aí o que requer de nós o seu sangue. Ele, porém, não sabia que José os entendia, porque José, ele falava por intérprete, mas ele entendia tudo o que Rubem estava falando e seus irmãos estavam falando. E ele se retirou ali chorando e foi para casa. E tornou ali a falar. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença de todos e levou para a prisão. E os irmãos de José regressaram ao Egito. E ordenou José que enchesse de cereais o saco. Mas ali também, dentro dos cereais, né, eles colocaram ali dinheiro. E ele falou assim, trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espião, mas homens de bem. Então vos entregarei o vosso irmão e negociarei a terra. E ali eles colocaram uma trouxinha, o trouxinha de dinheiro que eles levaram para pagar, a trouxinha foi de volta para dentro do cesto, né, de trigo. E chegando em casa, eles viram que o que tinha acontecido, que o dinheiro estava ali de volta. E agora? Passou um tempo, acabou de novo, né, a comida. E o dinheiro que eles tinham era aquele dinheiro, né, aquele dinheiro que ele já tinha levado. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito para comprar os alimentos. E ali o seu pai fala que tomai o mais precioso desta terra, nosso saco para o mantimento, levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aroma, mirra, nozes e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro do dinheiro restituído na boca do saco de cereais. Tomai e levá-lo convosco
pode bem ser que fosse engano, né? Pode ser que fosse engano ter colocado o dinheiro de volta no saco. Levai também vosso irmão, levantai-vos e volta àquele homem. O Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua vossos outros irmãos e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. E eles voltaram à presença de José. Tomaram, pois, os homens à presença de José, ali o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e apresentam perante José. Vendo José Benjamim com ele, disse ao despenseiro de sua casa: leva esses homens para casa, mata, prepara tudo para esses homens comer, que ao meio-dia eu vou para casa. Faz com que José lhe ordenara, o levou os homens para a casa de José. Fez o que José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. E os homens tiveram medo, porque foram levados para a casa de José. E dizia um ao outro, né? O que será que vai acontecer? E agora o dinheiro, né? Para quê? Eles vão nos acusar e reter-me contra nós, escravizarmos, nos tornarmos como jumento. E se chegaram ao mordomo da casa de José e abriram a porta e disseram aí: Senhor meu, já uma vez descemos para comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrimos os sacos de cereais. Eis que o dinheiro estava todo na boca dos sacos de cereais. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-los de volta. Trouxeram também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro no nosso saco. E disse-lhe: Paz seja convosco, não temais, a vosso Deus e o Deus do vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereais, e o vosso dinheiro me chegou a mim, e lhe trouxe, e quem lhe trouxera fora Simeão. Depois levou mordomos aqueles homens à casa de José, e lhe deu água, lhe deu comida, alimentaram ali com as ração, né? E prepararam presentes para José. Eles deram os presentes para José, e José trouxe os presentes para dentro de casa, e perante eles, né, perguntou: como vocês estão? Como está seu pai, vosso pai, o ancião de quem me falareste? Vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, saiu e serviu-se na refeição. Serviram-se a ele a parte, e ele também a parte, e a parte dos egípcios que comia com ele, porque os egípcios não era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. E assentaram diante deles os primogênitos, segundo a sua primogenitura, e os mais novos, segundo a sua menoridade.
Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhe apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que qualquer deles. E eles beberam e se agalaram com eles. José para de deter seus irmãos. José dá uma ordem ao mordomo da casa que enche de mantimento o saco, né? O saco para levar os mantimentos, para levar para casa. Mas dentro do saco ele coloca dinheiro a cada boca de saco de mantimento. E um pouco de prata ali. E manda ele ir para casa. Mas só que quando eles estavam saindo, José manda o mordomo da sua casa levantar-se e seguir aqueles homens, alcançá-lo, porque pagaste mal por bem. Porque José tinha feito aquilo tudo por eles e eles haviam pego alguma coisa. Então eles estavam pagando mal com o bem que lhe fizeram, e por meio do qual faz as suas adivinhações. Procedeste mal no que fizeste, e alcançou-lhe, falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz isso, meu senhor, tais palavras? Longe esteja de nós praticarmos algum mal contra o Senhor que nos ajudou. O dinheiro que achamos na boca do saco de mantimento, tomamos a trazê-lo para o Senhor. Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor prata e ouro? Aquele de teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será o meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento na terra e abriu, o mordomo os examinou, começando pelo mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregados de novo, os jumentos tornaram à cidade. Que é isso que fizeste? Não sabias vós tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos, meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade no teu servo? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se nos achou o copo. Mande ele dizer: longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para a casa do teu pai. Então Judá se aproximou-se dele: Senhor meu, rogo-te, permita-me, meu servo, que eu fique no lugar dele, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seu servo: tendes pai ou irmãos? E respondeu meu senhor: temos pai já velho, e o meu filho da sua velhice, o mais novo, cujo meu irmão é morto, e ele ficou de sua mãe e do seu pai, o ama. Então disseste ao teu servo: trazei-mo, para que ponha os meus olhos sobre ele. O moço não, pois, disse ao teu servo:
se o vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis o rosto. Tendo nós subido com teu servo, meu pai, e ele respondia: voltei, vai, compra mais menos. Não podemos descer mais. Nosso irmão mais moço for conosco, descerá. Ele não depois vai ficar com o José. Sabeis que a mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. E agora também tiraste este da minha presença, e lhe aconteceu algum desastre. Farei desses meus cães com pesar a sepultura. Agora, pois, indo eu, servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto que sua alma está ligada com a alma dele. Vendo ele que o moço não estava conosco, morrerá, e teus servos farão descer os cães de teus servos, nossos pais com tristeza sepultura, porque o teu servo deu por fiador por este moço, para que o meu pai lhe dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que o meu pai sobrevirá. E José ali se deu a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazeis sair todos da minha presença. E alguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seu irmão. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam da casa do faraó, e disse a seu irmão: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E o seu irmão não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito com 17 anos. José, ali foi o momento do perdão dele para com os seus irmãos, porque ele passou todo aqueles momentos também aflito, aqueles irmãos, por ter feito aquilo com o pai, não com o José, porque com o José era um plano de Deus acontecer, mas eles fizeram do jeito deles, da forma deles. E o que aconteceu? Foi o que aconteceu no sonho. Vocês vão se dobrar diante de José. Mas eles não aceitavam isso. Eles não aceitavam que José era um servo obediente, era um servo de Deus, que tinha um caráter de Deus, a qual eles viviam contra a vontade de Deus, faziam as coisas erradas para o seu pai, fazia as coisas erradas para o teu irmão José, que era o caçula, era o mais novo. E nesse momento José fala para eles: eu sou José, e tira, as suas vestes e mostra o seu corpo como José. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vós irriteis contra vós mesmo, por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós.
Olha que depois que José passou por tudo aquilo, ele reconheceu que o que estaria acontecendo era plano de Deus, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. E Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, dizei-lhe assim, manda dizer a teus filhos, José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás a terra e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, os teus gado, tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e nem tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmo o meu irmão Benjamim. Vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para vir aqui. E lançando-se aos pés de Benjamim, o seu irmão chorou. Abraçando-lhe, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Aí vem o Faraó, ouve falar dos irmãos de José. Aí o Faraó faz-se ouvir a casa o que tinha acontecido com José. E isto foi agradável ao Faraó e aos seus oficiais. E disse Faraó a José, diz a teus irmãos, fazei isso, carrega todos os vossos animais, parte, tomai a terra de Canaã, tomai o vosso pai, a vossa família, e vinde para mim, dar-vos-eis o melhor da terra do Egito, e comerei a fartura da terra. Ordena-lhe também que fazer isso, levai da terra do Egito carro para trazer todas as vossas coisas, todas as mulheres, trazer o vosso pai. Vinde, vamos, não vos preocupeis com coisa alguma. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu os carros e vieram todos para morar junto com José. E ali, subiu do Egito e vieram à terra de Canaã e Jacó, seu pai. E lhe disseram, José ainda vive e é governador. Quando eles chegaram lá, eles disseram para Jacó, olha, seu pai, o José, seu pai ainda vive. Falaram para Jacó, José ainda vive e é governador de todo o Egito. E com isso o coração dele ficou palpitando, porque não lhe deu crédito sobre isso. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José lhe tinha falado, e Jacó saiu, e entrou no carro e enviaram eles, e eles foram juntos. E disse Jacó, basta, ainda vive meu filho José, irei e verei antes que eu morra. E Jacó e toda a sua família desceu para o Egito, para estar junto, de José do Egito, o filho amado. A jornada de Jacó começou e continuou
né, pelo sul ali, e havia confirmado a aliança para Isaac em Beceba, e tomou esse lugar importante para adoração. O sacrifício de Jacó foi um pedido de orientação divina. Deus guiou Jacó até o Egito. Ele havia proibido Isaac de entrar naquele país durante uma fome semelhante. Agora Deus planeja formar uma nação isolada de Israel no Egito para que convivesse com o povo e não se misturasse, né, com as cananeias, né? A promessa mudou de uma nação para do próprio Jacó. Te farei uma nação. A última frase, confirmou José, seria aquela que fecharia os olhos de